Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a quarta-feira de vocês. Mais uma live, mais um vídeo, né? Tem live, tô falando até live, gente. Mais um vídeo de devocional. Hoje, quarta-feira, o terceiro dia do nosso devocional. Peço a você já para poder pegar a sua Bíblia, para você ler comigo juntamente, tá? É igual eu falei ontem, terça-feira, que o que o Senhor às vezes fala comigo, na hora que você estiver lendo a Bíblia, o Senhor, o Espírito Santo, pode saltar um versículo e você abrir sua mente para poder compreender totalmente diferente do que eu compreendo, né? E o Senhor pode falar com você, né? Através dessa leitura, dessa meditação que nós vamos fazer. Então, Salmo 27, Salmo de Davi novamente. Glória a Deus por isso. Davi, praticamente em todas as situações que ele passava, ele escrevia algo, né? São experiências que ele viveu durante o seu reinado, durante as experiências que ele teve com o Senhor. Então, na verdade, ele escreveu vida aqui, né? O que ele viveu. Então, vamos ler esse salmo. Eu, particularmente, eu gosto demais desse salmo, gente. Eu gosto demais mesmo. Para mim, ele também... É meio difícil falar o que você não gosta, né? Na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Sem mais delongas, vamos entrar agora. Vamos deixar que o Senhor fale conosco, né? Na oração nós falamos com Deus e ao ler a palavra o Senhor fala conosco. Então não perca, terceiro dia de devocional hoje, não perca, cumpra os 7 dias comigo em nome de Jesus. Eu tenho certeza que isso vai agregar na sua vida espiritual, eu tenho certeza, em nome de Jesus, amém? Salmo de Davi, Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Glória a Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares. Davi falando para Deus, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Glória a Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração.
Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus. Que salmo maravilhoso, né, meus irmãos? Que devocional, que palavra. Davi estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus quando ele escreveu esse salmo. E ele inicia esse salmo. Ele inicia esse salmo declarando que o Senhor é a luz dele, a salvação dele. Quem que ele ia temer? Se o Senhor, que nós possamos fazer desse salmo a nossa oração, todos os dias que nós levantarmos, falar: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o que eu vou temer? Eu não preciso temer as ciladas que o inimigo vem contra mim. Eu não preciso temer se pessoas maldosas vierem contra mim. Eu não preciso temer se situações ruins vier contra mim, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Que nós possamos ter essa convicção como Davi teve quando ele escreveu esse salmo. Que nós possamos ter essa confiança como Davi teve quando ele escreveu, quando ele estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Senhor, Davi declara: o Senhor é a força da minha vida. O Senhor tem sido a sua força. Às vezes você vai virar para mim e vai falar assim: missionária ou irmã Ana Luísa, me chame da forma que você quiser. Eu sou serva igual a você. E você vai falar assim: missionária Ana Luísa, eu estou perdendo a força. Mas declara como Davi declarou: o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Aleluia. Oh, glória a Deus. Outra coisa que eu vejo aqui, a palavra do Senhor é maravilhosa. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui. Versículo 3, Davi fala assim, ó: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Olha que convicção, olha que confiança que esse homem tinha. Todos nós sabemos que Davi era um guerreiro, que ele lutava as suas guerras, mas antes dele lutar as suas guerras, ele perguntava ao Senhor se ele poderia ir. Mesmo com todos os defeitos que Davi tinha, que Davi pecou contra o Senhor. Mas eu vejo Davi uma dependência total. Aleluia. Uma dependência total, e ele não tinha medo, porque ele falou assim que ainda que um exército cercasse ele, o coração dele não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra ele, nele confiaria. Você sabe por quê? Porque ele tinha convicção que o Senhor ia na frente das guerras. Ele tinha dependência do Senhor. Então eu falo com pessoas aqui agora, em nome de Jesus. Fala para o Senhor vencer as suas guerras. Fala para o Senhor ir na sua frente. Você não vai temer, você não vai ter receio, porque Ele está com você. E uma coisa maravilhosa que Davi fala nesse salmo, que eu amo demais: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Olha o que Davi fala. Ele pediu, mas ele não ficou sentado, ele não ficou prostrado. Ele pediu, mas ele buscou, ele teve ação. Ele fala assim, ó: uma coisa pedi ao Senhor, versículo 4 aí: e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Eu vejo uma deficiência muito grande nesse tempo que nós estamos vivendo, das pessoas congregarem, das pessoas estarem em comunhão com seus irmãos. Davi, ele queria estar na presença do Senhor e ele buscou. Ele pediu ao Senhor e ele buscou para que ele pudesse morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, para contemplar a formosura,
do Senhor e aprender no seu santo templo. Aí você vai falar assim, missionária Ana Luísa, eu aprendo na minha casa. Claro, nós temos que fazer o devocional dentro da nossa casa, sim. Mas é muito importante nós não deixarmos de congregar. Olha que Davi falou, e aprender no seu santo templo. Porque ali os sacerdotes, eles liam a lei para o povo. Então que você... Se você está desanimado de congregar, vai sem força mesmo, mas vai. Quanto mais você deixa de fazer uma coisa, menos você vai querer fazer ela. E quanto mais você faz uma coisa, mais você vai querer fazer. Isso inclui tudo. Na nossa vida espiritual, na nossa vida secular, inclui tudo. Eu estou, assim, até tremendo aqui, porque eu sinto a presença de Deus. Glória a Deus. E por último, porque senão nós ficamos aqui até... Ai, glória a Deus. Por último aqui, outra coisa que eu aprendo nesse salmo. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Olha o que o salmista Davi disse. Ele falou 2 vezes, espera no Senhor. Espera, pois, no Senhor. Hoje, nós não queremos esperar. Só que Deus, ele não se amoldou à nossa pressa. Deus, ele continua o mesmo. Ele é imutável. Então, às vezes, nós ficamos aceleradas, nós queremos as coisas para ontem e com o Senhor não funciona desse jeito. Com o Senhor... Às vezes nós estamos passando por um processo de espera e é muito difícil. Eu vivo um momento de espera na minha vida. Uma hora eu quero contar isso para vocês. Só que quando nós esperamos no Senhor, nós temos perseverança e a perseverança produz em nós um caráter perfeito. Então, Davi... ele fala que espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá. Receba a força do Senhor a partir de hoje, para você esperar. Nós vemos aqui as promessas da Bíblia. Teve promessas da Bíblia que Davi mesmo esperou, foi ungido com 17 anos. Começou a reinar com 30 anos. Olha aí, esperou 13 anos. Então, tem promessas nas nossas vidas que vai demorar. Mas esse tempo de demora, que para Deus não é demora, é o tempo certo dele, ele vai te animar e vai te fortalecer. Fortalecer o seu coração. Amém? Mais um dia de devocional. Salmo 27, glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha a força necessária, que você tenha a confiança necessária no Senhor. Que você tenha a convicção como Davi teve nesse salmo, de declarar para o Senhor que o Senhor era a luz dele, que o Senhor era a salvação dele, que ele não poderia temer ninguém, porque ele tinha convicção que o Senhor era com ele, que o Senhor era por ele, que o Senhor vencia as guerras. Que você possa ter a dependência do Senhor, assim como Davi teve. Que Deus abençoe a sua vida. E até amanhã, quinta-feira, nosso 4º dia do devocional. Pois escreve aqui para mim nos comentários se você está gostando, porque eu quero fazer mais vezes em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. E até amanhã, em nome de Jesus.